Minha esposa pediu relacionamento aberto. Descobri o verdadeiro motivo 6 meses depois. Olá pessoal, aqui é o Paulo Guzmão e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Uma confissão que eu nunca imaginei que estaria fazendo publicamente, mas que precisa ser contada. Então pega aquele café, se acomoda aí porque essa história é longa, é intensa, e garanto que vocês vão querer ouvir até o final. E por favor, deixa o like aí embaixo se você está comigo nessa jornada, isso ajuda demais o canal a crescer. Então vamos lá. Meu nome é Paulo Guzmão, tenho 34 anos, sou gerente de vendas em uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo. Sou casado há 8 anos com a Nirtes, que tem 32 anos e trabalha como designer gráfica. Nós nos conhecemos na faculdade, aquele romance clássico de campus universitário, sabe? Ela era do curso de design, eu estava fazendo administração, nos conhecemos numa festa de calouros e simplesmente clicou. Foi daquelas conexões instantâneas que você sente e pensa, essa pessoa vai ser importante na minha vida. Os primeiros anos foram incríveis. Nirtes sempre foi uma mulher linda, inteligente, criativa. Ela tem aquele jeito artístico de ver o mundo, sempre trazendo perspectivas diferentes para as coisas. Eu sempre admirei muito isso nela. Nos casamos depois de 3 anos de namoro, fizemos uma cerimônia linda, lua de mel em Cancún, voltamos cheios de planos e sonhos. Compramos nosso apartamento, cada um focado na carreira, construindo nossa vida juntos. Era tudo muito estável, muito bom. Agora eu quero que vocês prestem atenção porque aqui começa a parte importante da história. Faz aproximadamente 1 ano e meio, eu comecei a perceber que a Nirtes estava um pouco diferente. Nada muito óbvio no começo, sabe? Era mais uma sensação. Ela estava mais distante emocionalmente, passava mais tempo no celular, parecia sempre pensativa. Eu perguntava se estava tudo bem e ela sempre dizia que sim, que era só trabalho, projetos freelance que estavam tomando muito tempo. Eu acreditei porque, bem, por que eu não acreditaria na minha esposa? Vocês que estão assistindo, me digam aí nos comentários, vocês já sentiram aquela intuição de que algo está diferente mas não conseguem colocar o dedo no que é? É exatamente isso que eu estava sentindo. Mas eu sou daqueles caras que acreditam em comunicação, em conversar sobre os problemas. Então eu tentava criar momentos para a gente se conectar de novo. Propunha jantares românticos, fins de semana fora, tentava realmente estar presente e entender o que estava acontecendo com ela. Foi então que há exatamente 1 ano, numa noite de sexta-feira, depois do jantar, a Nirtes me chamou para conversarmos seriamente. Ela disse que precisava falar sobre algo importante, sobre o nosso relacionamento. Meu coração já começou a acelerar porque quando alguém te chama para uma conversa séria sobre o relacionamento, você já imagina o pior, né? Eu me sentei no sofá ao lado dela, tentando manter a calma, e perguntei o que estava acontecendo. E aí ela soltou. Ela disse que tinha estado pensando muito sobre nós, sobre a vida, sobre como as pessoas se relacionam. Disse que nos amava muito, que eu era o amor da vida dela, mas que ela sentia que estava faltando algo. Que ela tinha lido bastante sobre formas alternativas de se relacionar e que gostaria de propor algo. Eu ainda não entendia onde ela queria chegar, mas já estava com aquele friozinho na barriga. E então ela falou, ela queria experimentar um relacionamento aberto. Gente, eu juro que naquele momento parecia que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Relacionamento aberto? Eu mal conseguia processar o que ela estava dizendo. Ela continuou explicando, dizendo que isso não significava que ela não me amava, muito pelo contrário. Que era justamente porque nos amávamos que poderíamos experimentar isso com maturidade e honestidade. Que várias pessoas faziam isso de forma saudável e que poderia até fortalecer nosso relacionamento, trazer mais liberdade, mais verdade entre nós. Quero saber de vocês, como vocês reagiriam nessa situação? Deixa aí nos comentários porque eu realmente quero saber. Porque eu, naquele momento, não sabia como reagir. Uma parte de mim estava completamente chocada, magoada, sentindo como se não fosse suficiente para ela. Outra parte estava tentando ser racional, tentando entender o ponto de vista dela sem partir para o emocional imediatamente. Eu perguntei por que ela estava querendo isso. Se havia alguém já, se ela tinha conhecido alguém. Ela jurou que não havia ninguém específico, que era apenas uma vontade de explorar, de não se sentir limitada por convenções sociais que talvez não fizessem sentido para nós. Ela disse que sempre fomos um casal moderno, de mente aberta, e que isso seria apenas uma extensão disso. Que eu também teria a mesma liberdade, que as regras seriam construídas juntos, com total transparência. Eu pedi um tempo para pensar. Não conseguia dar uma resposta naquela hora. Passei dias angustiado, confuso, me questionando sobre tudo. Será que eu não era suficiente? Será que nosso casamento estava falhando e eu nem tinha percebido? Será que isso era realmente algo que pessoas faziam de forma saudável ou era só uma desculpa para ela poder ficar com outras pessoas sem culpa? Conversei com um amigo muito próximo, o Ricardo, que é psicólogo. Não dei todos os detalhes, mas expliquei a situação de forma geral. Ele me disse que relacionamentos abertos podem funcionar para algumas pessoas, mas que exigem um nível de comunicação, maturidade emocional e confiança muito altos. Que não era para todo mundo e que eu precisava ser muito honesto comigo mesmo sobre o que eu realmente queria e conseguia lidar emocionalmente.
Depois de 2 semanas pensando, pesquisando, lendo sobre o assunto, eu voltei a conversar com a Nirtes. Eu disse que estava disposto a tentar, mas com algumas condições. Primeiro, total transparência sempre. Segundo, estabeleceríamos limites claros juntos. Terceiro, qualquer um de nós poderia pedir para parar a qualquer momento se não estivesse se sentindo bem. E quarto, nossa relação sempre seria a prioridade. Ela concordou com tudo, ficou super feliz, me abraçou forte e disse que isso ia ser incrível para nós, que ia nos aproximar ainda mais. Então estabelecemos as regras, nada de envolvimento emocional profundo com outras pessoas, apenas encontros casuais. Sempre usar proteção. Contar um para o outro sobre os encontros, mas sem entrar em detalhes gráficos. E principalmente, cuidar sempre do nosso relacionamento em primeiro lugar. E vocês sabem o que aconteceu nos primeiros meses? Praticamente nada da minha parte. Eu não estava conseguindo me conectar com essa ideia de forma genuína. Baixei alguns aplicativos de relacionamento, conversei com algumas pessoas, mas eu simplesmente não conseguia levar adiante. Toda vez que eu pensava em realmente encontrar alguém, eu me sentia mal, sentia como se estivesse traindo a Nirtes, mesmo tendo a permissão dela. Era como se meu cérebro e meu coração não conseguissem se alinhar com essa nova realidade. A Nirtes, por outro lado, parecia estar se adaptando muito melhor. Ela começou a sair mais, tinha encontros de vez em quando. Sempre me contava depois, de forma breve, como tínhamos combinado. Dizia que tinha saído com alguém, que foi legal, mas nada demais. E eu juro que tentava ficar bem com aquilo. Mas por dentro estava me corroendo. Eu ficava imaginando ela com outras pessoas, me perguntando se eu realmente não era suficiente. Quero fazer uma pausa aqui para perguntar, vocês que estão assistindo, quantos de vocês conseguiriam lidar com isso? Mesmo que teoricamente você concorde, emocionalmente é outra história completamente diferente, não é? Deixa um comentário aí, quero muito saber a opinião de vocês. Passaram-se uns 4 meses nesse novo arranjo. Eu estava cada vez mais infeliz, mas tentava esconder. Não queria ser aquele cara inseguro, ciumento, antiquado. Eu tinha concordado com aquilo, tinha que honrar minha palavra. Mas a verdade é que eu estava miserável. Comecei a ter problemas para dormir, perdi peso, minha produtividade no trabalho caiu. Meus amigos percebiam que algo estava errado, mas eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. A Nirtes parecia mais feliz do que nunca. Ela estava radiante, sempre de bom humor, mais carinhosa comigo inclusive. Ela dizia que essa liberdade estava fazendo bem para ela, que ela se sentia mais ela mesma. E isso me confundia ainda mais porque parte de mim ficava feliz em vê-la feliz, mas outra parte estava se despedaçando por dentro. Foi então que chegamos no ponto de virada da história. 6 meses depois de abrirmos o relacionamento, aconteceu algo que mudou tudo. Era um sábado à tarde, eu estava em casa sozinho porque a Nirtes tinha saído com amigas, ou pelo menos era o que ela tinha dito. Eu estava organizando nosso escritório em casa, porque a gente tinha acumulado muita papelada e eu queria dar uma arrumada geral. Estava mexendo nas gavetas da escrivaninha que a Nirtes usa para trabalhar, organizando contas, documentos, essas coisas. E então eu encontrei um caderno que estava meio escondido no fundo de uma das gavetas. Era um caderno de anotações comum, nada demais. Mas algo me fez abrir. Não foi nem curiosidade maliciosa, sabe? Foi mais um impulso mesmo. E quando eu abri aquele caderno, gente, meu mundo desabou. Eram anotações da Nirtes, tipo um diário. E as primeiras páginas eram de mais de 1 ano atrás, antes mesmo dela me propor o relacionamento aberto. E o que estava escrito ali me deixou completamente chocado. Ela descrevia encontros com um cara específico. Um colega de trabalho dela chamado Fernando. E não eram encontros recentes não. Eram encontros que tinham começado quase 2 anos atrás. Ela descrevia como tinha começado como uma amizade, como foi evoluindo para algo mais, como ela estava confusa porque amava a mim mas sentia uma conexão forte com ele também. Eu continuei lendo, mesmo com as mãos tremendo. Ela escrevia sobre a culpa que sentia, sobre como não queria me magoar, sobre como pensava em terminar comigo mas não conseguia porque me amava. E então, vocês conseguem adivinhar? Ela escreveu sobre como teve a ideia de propor o relacionamento aberto. Estava tudo ali, preto no branco. Ela escreveu literalmente, hoje tive uma ideia que pode resolver tudo. E se eu propor ao Paulo um relacionamento aberto? Assim eu poderia continuar vendo Fernando sem culpa, sem mentiras, e não precisaria perder o Paulo. Preciso pesquisar sobre isso, encontrar argumentos bons, fazer parecer que é algo que pode ser bom para nós dois. Acho que ele vai aceitar porque ele sempre quer me fazer feliz. Vocês conseguem imaginar o que eu senti lendo aquilo? Foi como levar um soco no estômago. Tudo fazia sentido agora. A mudança no comportamento dela, a proposta do relacionamento aberto, a facilidade com que ela se adaptou. Ela já estava com outra pessoa meses antes de me propor isso. O relacionamento aberto não foi uma ideia sincera de explorar novas formas de se relacionar.
Foi simplesmente uma forma de legitimar uma situação que já estava acontecendo nas minhas costas. Eu me senti o maior idiota do mundo. Como eu não percebi? Como eu acreditei naquele discurso todo sobre liberdade, sobre modernidade, sobre fortalecer nosso relacionamento? Ela tinha manipulado tudo, tinha me feito acreditar que aquilo era uma decisão conjunta, uma evolução natural, quando na verdade era só uma forma de ela continuar me enganando mais com minha permissão. Sentei ali no chão do escritório, segurando aquele caderno, e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Chorei pela ingenuidade de ter acreditado, pela confiança que foi quebrada, pelo tempo que eu passei me culpando por não conseguir me adaptar quando na verdade eu estava sendo enganado o tempo todo. Pessoal, me digam uma coisa, vocês acham que eu deveria ter desconfiado antes? Vocês acham que os sinais estavam todos lá e eu simplesmente ignorei? Comentem aí embaixo porque eu realmente preciso saber se eu fui muito cego ou se ela foi muito boa em esconder. Fiquei ali por horas, lendo e relendo aquelas páginas. Tinha tudo detalhado. Os encontros que eles tinham, geralmente depois do trabalho. Como ela mentia dizendo que ia trabalhar até mais tarde ou que tinha happy hour com o pessoal do escritório. As mensagens que eles trocavam. Como ele também era casado e estava na mesma situação. Como eles tinham combinado que o relacionamento aberto seria a solução perfeita para os dois. Ela até escreveu sobre como convenceu o Fernando a fazer a mesma proposta para a esposa dele. Ou seja, não era só a minha vida que estava sendo manipulada. Tinha outra família sendo afetada por essa mentira também. E o pior é que nas últimas páginas do diário, mais recentes, ela escrevia sobre como estava funcionando perfeitamente, como eu tinha aceitado numa boa, como ela podia ter o melhor dos dois mundos. Quando a Nirt chegou em casa naquela noite, por volta das 9 horas, eu estava sentado na sala esperando por ela. O caderno estava na mesa de centro. Ela entrou toda feliz, me cumprimentou, começou a contar sobre o dia dela, e então viu o caderno. A expressão do rosto dela mudou completamente. O sorriso sumiu, a cor sumiu. Ela sabia exatamente o que era aquilo. Ela tentou falar, mas eu levantei a mão. Eu disse, não. Você não vai falar agora. Você vai sentar aí e vai me ouvir. E pela primeira vez em meses, eu falei tudo o que estava sentindo. Eu disse o quanto eu tinha me sacrificado para aceitar aquela situação, o quanto eu tinha me forçado a ser alguém que eu não era, o quanto eu tinha sofrido em silêncio tentando ser o marido de mente aberta que ela queria. E tudo isso enquanto ela estava simplesmente legitimando uma situação que já estava acontecendo nas minhas costas. Ela começou a chorar, tentou se explicar, disse que era verdade que tinha conhecido Fernando antes mas que não era como parecia, que ela realmente achava que o relacionamento aberto poderia ser bom para nós. Mas eu não estava mais comprando aquele discurso. Eu tinha lido tudo. Eu sabia exatamente qual tinha sido a intenção dela desde o início. Perguntei a ela, você me ama? De verdade. Ela disse que sim, que sempre me amou, que isso nunca mudou. E eu respondi, mas não o suficiente para ser honesta comigo. Não o suficiente para não me trair. Não o suficiente para não me manipular em aceitar uma situação que você sabia que ia me destruir por dentro. Vocês sabem o que dói mais? Não é nem o fato dela ter se envolvido com outra pessoa. Eu sei que isso acontece, as pessoas se apaixonam, situações complicadas surgem. O que dói mesmo é a manipulação. É o fato de ela ter usado meu amor por ela, minha confiança, minha vontade de fazê-la feliz, para me fazer aceitar uma mentira. Ela me fez sentir que eu era o problema, que eu era antiquado, inseguro, por não conseguir me adaptar ao relacionamento aberto, quando na verdade eu estava apenas sentindo o que qualquer pessoa sentiria ao ser traída. Aquela noite ela dormiu no quarto de hóspedes. Eu não consegui dormir. Fiquei a noite inteira pensando no que fazer, como seguir daqui. Nos dias seguintes, a gente teve várias conversas difíceis. Ela implorou por uma segunda chance, disse que terminaria com o Fernando, que a gente podia tentar terapia de casal, que ela tinha errado mas que me amava e queria fazer dar certo. Eu pensei muito sobre isso. Consultei um advogado para entender meus direitos, conversei com meus pais, com amigos próximos. Todo mundo tinha uma opinião diferente. Alguns diziam para eu dar uma segunda chance, que casamento é sobre perdão. Outros diziam para eu terminar imediatamente, que confiança quebrada não se recupera. A decisão que eu tomei foi a seguinte, eu não conseguia simplesmente perdoar e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A confiança estava completamente destruída. Mas também não queria tomar uma decisão precipitada movida apenas pela raiva. Então eu propus um tempo. Eu ia me mudar temporariamente para um apartamento alugado, a gente ia fazer terapia individual e depois avaliar se fazia sentido tentar uma terapia de casal. E é onde eu estou agora, pessoal. Faz 3 meses que eu descobri tudo. Estou morando sozinho, fazendo terapia toda semana, tentando entender meus sentimentos e decidir o que eu realmente quero para o meu futuro. A Nirtes tem respeitado meu espaço, também está fazendo terapia.
Ela terminou com o Fernando, mudou de departamento no trabalho para não ter contato com ele. Mas aqui está a questão: eu consigo perdoar? Eu consigo reconstruir a confiança? Toda vez que eu olho para ela, eu lembro daquele caderno, daquelas palavras, daquela manipulação. E eu não sei se isso é algo que algum dia vai passar. Algumas pessoas me dizem que o tempo cura tudo, mas eu não tenho certeza se isso é verdade nesse caso. O que eu aprendi com tudo isso? Primeiro, que relacionamento aberto não é para todo mundo, e está tudo bem não ser. Não tem nada de antiquado ou inseguro em querer monogamia, em querer exclusividade. É simplesmente uma preferência pessoal e válida. Segundo, que comunicação honesta é a base de qualquer relacionamento, e quando essa honestidade é quebrada, tudo desmorona. Terceiro, que a gente nunca conhece alguém completamente, mesmo depois de anos juntos. Mas sabe o que me deixa mais triste? É que eu realmente acreditava que nós éramos um casal forte, que tínhamos algo especial. E descobrir que pelo menos no último ano e meio, enquanto eu estava vivendo nessa ilusão, ela estava vivendo uma mentira elaborada, é algo que mexe muito comigo. Me faz questionar tudo, todos os momentos felizes que tivemos. Eram reais ou ela estava sempre dividida entre duas vidas? Eu também penso muito no Fernando. Será que a esposa dele sabe? Será que ela também está passando por isso? Várias vezes eu pensei em entrar em contato com ela, contar tudo, mas minha terapeuta me aconselhou a não fazer isso, a focar na minha própria cura primeiro. Mas eu me sinto mal pensando que pode ter outra pessoa sendo enganada assim como eu fui. Gente, eu quero ouvir vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu deveria tentar perdoar e reconstruir ou deveria simplesmente seguir em frente? Vocês acham que uma vez que a confiança é quebrada dessa forma ela pode ser recuperada? Deixem suas opiniões aí nos comentários porque eu realmente valorizo muito a perspectiva de outras pessoas que talvez já tenham passado por algo parecido. Uma coisa que eu tenho certeza é que nunca mais vou aceitar algo que vai contra meus valores genuínos só para agradar outra pessoa. Eu sacrifiquei minha paz mental, minha felicidade, minha integridade emocional, tentando ser algo que eu não era. E para quê? Para facilitar a mentira de outra pessoa. Isso nunca mais vai acontecer comigo. Também aprendi que sinais estão sempre lá. Aquela intuição que eu tive no começo, aquele sentimento de que algo estava diferente, estava correta. Mas eu ignorei porque queria acreditar que estava tudo bem. A próxima vez que eu sentir aquela intuição, seja no relacionamento que for, eu vou prestar atenção. Eu vou investigar. Eu vou confiar nos meus instintos. Outro ponto importante, eu não estou compartilhando essa história para ganhar pena de ninguém ou para demonizar a Nirtes. As relações humanas são complexas e eu sei que ela está sofrendo também com tudo isso. Mas eu precisava contar isso, colocar para fora, porque talvez tenha alguém assistindo que está passando por algo parecido e se sentindo sozinho, se sentindo idiota, se culpando. E eu quero que essa pessoa saiba que não está sozinha, que não é idiota, e que não tem culpa de ter confiado em alguém que amava. Tem dias que eu acordo e sinto raiva. Outros dias sinto tristeza. Alguns dias eu sinto falta dela, da vida que tínhamos, dos planos que fazíamos. E outros dias eu sinto alívio, sinto que descobrir a verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor do que continuar vivendo uma mentira. É uma montanha-russa emocional constante. Minha terapeuta diz que esse processo de luto pelo fim do relacionamento, ou pelo menos pelo fim do relacionamento como eu conhecia, é normal e saudável. Que eu preciso passar por todas essas emoções, não reprimi-las. Que eventualmente eu vou chegar a um lugar de mais clareza sobre o que eu quero fazer. E eu confio nisso. Estou me permitindo sentir tudo, processar tudo, sem pressa de tomar decisões definitivas. O que eu posso dizer para vocês que estão assistindo é: valorizem a honestidade nos seus relacionamentos acima de tudo. Prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. Sempre. Porque a mentira, eventualmente, vai ser descoberta, e o dano vai ser muito maior. Se a Nirtes tivesse vindo até mim há 2 anos e dito: Paulo, eu estou me sentindo atraída por outra pessoa, estou confusa, precisamos conversar, teria sido difícil? Sim. Doloroso? Com certeza. Mas pelo menos teria sido honesto. Pelo menos eu teria tido a escolha de decidir conscientemente o que fazer com aquela informação. Em vez disso, ela escolheu manipular, enganar, criar toda uma narrativa elaborada para justificar seus atos. E isso, para mim, é muito mais difícil de perdoar do que a atração ou até mesmo o envolvimento com outra pessoa. Porque mostra um nível de desrespeito e desconsideração pela minha humanidade que é muito profundo. Vocês sabem o que é engraçado? Durante esses 6 meses de relacionamento aberto, houve momentos em que a Nirtes me incentivava a sair com outras pessoas. Ela dizia que eu estava sendo muito preso, muito fechado, que eu devia aproveitar mais a nossa liberdade. E eu me sentia mal, me sentia inadequado por não conseguir.
Agora eu entendo que provavelmente ela queria que eu me envolvesse com outras pessoas também para aliviar a própria culpa dela, para tornar a situação mais equilibrada pelo menos aparentemente. Isso me faz pensar em quantas outras coisas no nosso relacionamento foram manipuladas ou forjadas para servir a essa narrativa. Será que quando ela dizia que me amava era verdade? Será que os momentos bons que tivemos eram genuínos ou ela estava sempre pensando no outro? Essas perguntas me atormentam porque eu não tenho respostas para elas. E talvez nunca tenha. Uma das coisas mais difíceis tem sido lidar com as pessoas ao nosso redor. Nossas famílias estão confusas, nossos amigos não sabem de que lado ficar. Alguns amigos comuns se afastaram porque não querem se envolver. Outros tentam nos reconciliar. É complicado porque cada pessoa tem sua própria opinião sobre o que deveria acontecer, mas no fim, quem tem que viver com a decisão sou eu. Meus pais estão do meu lado, obviamente. Eles nunca foram muito fãs da ideia do relacionamento aberto desde o início, embora não tenham dito nada na época para respeitar minha escolha. Agora eles acham que eu deveria me divorciar imediatamente. Já os pais da Nirtes, que sempre me trataram como um filho, estão em negação. Eles não conseguem acreditar que a filha deles faria algo assim. E eu entendo. É difícil aceitar que pessoas que amamos são capazes de fazer coisas que nos decepcionam. Financeiramente, a separação seria complicada. O apartamento está no nome dos dois, temos contas conjuntas, investimentos feitos juntos. Mas dinheiro é dinheiro, essas coisas se resolvem. O que não se resolve tão facilmente é o coração partido, a confiança destruída, os sonhos desfeitos. A gente tinha planos de ter filhos nos próximos anos. Agora eu não sei mais se quero ter filhos com ela, ou se quero ter filhos com qualquer pessoa tão cedo. Todo o meu planejamento de vida foi jogado para o ar. E sabe o que me preocupa também? É que eu vou levar isso para os próximos relacionamentos. Eu vou ter dificuldade em confiar novamente. Vou ficar analisando cada comportamento, cada mudança, procurando sinais de traição. Isso não é justo com uma futura parceira, mas é uma consequência real do que eu passei. E isso me deixa com raiva porque a Nirtes não quebrou apenas nosso relacionamento, ela quebrou minha capacidade de me relacionar plenamente no futuro. Mas vocês sabem o que me dá esperança? É ver nos comentários de outros vídeos do canal pessoas que passaram por situações difíceis e conseguiram se recuperar, conseguiram encontrar felicidade novamente. Isso me mostra que é possível, que eu vou sobreviver a isso, que eventualmente vou conseguir confiar novamente e abrir meu coração. Talvez leve tempo, talvez eu precise de muita terapia, mas eu acredito que é possível. Então pessoal, essa é minha história. Minha esposa pediu relacionamento aberto e eu descobri, 6 meses depois, que o verdadeiro motivo era legitimar algo que já estava acontecendo nas minhas costas há muito tempo. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida, mas também uma das mais reveladoras. Eu aprendi muito sobre mim mesmo, sobre meus limites, sobre o que eu estou disposto a aceitar e o que eu não estou. Eu ainda não sei qual vai ser o desfecho dessa história. Se vamos tentar reconstruir, se vamos nos separar, se vou conseguir perdoar. O que eu sei é que não vou mais me sacrificar para agradar outros. Não vou mais ignorar minha intuição. Não vou mais aceitar menos do que eu mereço, que é honestidade, respeito e lealdade. Para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado por me ouvirem. De verdade, significa muito poder compartilhar isso e saber que não estou sozinho. Se você está passando por algo parecido, deixa um comentário, vamos conversar. Se você já passou por isso e tem algum conselho, compartilha aí embaixo. E se você simplesmente quer deixar uma palavra de apoio, eu agradeço de coração. E olha, se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve aqui no canal porque eu vou continuar compartilhando atualizações sobre minha situação e também trazendo outras histórias, outras confissões de pessoas que, assim como eu, estão navegando as complexidades dos relacionamentos modernos. Clica no sininho para receber notificações e clica ali nos cards que vão aparecer na tela para ver mais confissões impactantes como essa. Lembre-se, você não está sozinho nas suas lutas, está tudo bem não estar bem. O importante é continuar em frente, um dia de cada vez. E é isso que eu estou fazendo. Um dia de cada vez, tentando me curar, tentando entender, tentando decidir qual é o melhor caminho para mim. Muito obrigado por assistirem, e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.